Você quer um exemplo prático de como aplicar descobertas nos seus projetos de design? Então hoje é seu dia de sorte, porque é isso que eu vou te mostrar nessa aula. Vem comigo pro computador, que é lá que eu vou te mostrar tudinho. Tô aqui, ó, que legal, esse é o projeto que eu vou mostrar pra vocês, ó, durante todas as aulas, durante todo o curso. A gente vai explorar um pouquinho sobre como eu construir esse projeto. Muito mais do que dizer sobre como que você criou esse layout e tudo mais. É muito mais sobre como eu cheguei nessas soluções, sobre por que eu fiz uma galeria, por que eu cheguei nessa solução de biodiversidade. A minha pergunta inicial era como seria se a Amazônia fosse um website, e eu parti da hipótese de que as pessoas não sabiam, não conheciam a Amazônia, e que era por isso que elas não valorizavam a Amazônia, e a partir disso eu fui explorando as ideias, enfim. E o meu resultado final foi esse. Esse foi um projeto que eu fiz durante a aceleradora de creators do LinkedIn. Então fui compartilhando todo o processo, e foi um projeto bem louco, porque eu fiz compartilhando em 6 semanas, além dos freelas, além de tudo mais. Então é bem legal porque mostra um projeto de vida real mesmo, com prazos, com tudo bonitinho, e eu fiz fazendo todos os processos, tudo regradinho para ter algo bem bacana para mostrar para vocês no final. Então aqui tem também a live, enfim. Então todas essas soluções às quais eu cheguei, é bem legal que isso está muito bem amarrado às minhas pesquisas. Olha só comigo. Essa aqui é a pagininha onde eu organizei o meu projetinho do Amazônia Web. A Amazônia Web foi só uma forma mais fácil de eu chamar do que dizer como seria se a Amazônia fosse um website cada vez que eu fosse colocar e chamar o projeto, né? Então eu coloquei Amazônia Web só para ficar mais fácil mesmo. Não acho nem bom o nome, mas ok. Que eu organizei, ó, vocês vão ver que é um template bem parecido com aquele templatezinho que eu disponibilizei para vocês. Ou seja, tem aqui, ó, o local para o design, para social media, reuniões e documentos. E a gente vai focar muito, ó, nisso daqui. Tá vendo que eu coloquei, ó, datas de início e de entrega para cada uma das etapas do meu projeto? Isso é bem bacana de vocês fazerem. Coloquem um calendário para vocês. Eu vou fazer um projeto até tal dia, então já estabeleça mais ou menos a etapa de descoberta eu vou até tal dia, a etapa de ideação eu vou até tal dia, a etapa de prototipação de tal dia a tal dia. Tente já criar mais ou menos isso, mesmo que você mude um pouquinho, mexa um pouco nas datas. É bacana que vocês já começam a treinar essa questão de respeitar datas e prazos. Isso é muito importante para vocês, não só no design, mas na vida, né? E nesse projeto, o que eu fiz, ó, na etapa de descoberta, foram várias coisas. Por exemplo, lembra daquele briefing que eu fazia para vocês? Eu também fiz para o meu projeto, mesmo que fosse um projeto pessoal, um projeto para mim, eu criei esse briefing, porque coloquei aqui até responsável eu mesma no caso, qual que era o serviço? Era um layout para um website, quantas telas? Eu coloquei aqui, ó, até 10, isso foi bom porque me deu um parâmetro de quantas telas, até onde ir, quando fazer, como fazer. Precisa de desktop e mobile? Eu coloquei aqui parâmetro, ó, desktop é prioritário, mobile se possível. E isso foi bem importante para mim durante o desenvolvimento, porque chegou um momento que eu vi que em 6 semanas não ia caber eu fazer mais mobile. E eu preferi então fazer uma versão desktop bem feita do que tentar fazer tudo e fazer tudo mais ou menos. Essa questão de direcionamento foi muito importante no meu projeto. Coloquei aqui, ó, também se precisar de pesquisa prévia, qual que é a base para o orçamento. Nesse caso não tinha o orçamento, né? O prazo que eu iria fazer, que era 1 mês e meio. Ó, coloquei aqui, ó, até quando eu iria entregar, o orçamento no nome de quem, no caso, eu mesma. Aqui eu até coloquei alguns detalhes sobre quem que eu imaginava que era esse público, qual que era o objetivo que eu imaginava, quem eu acreditava que eram os concorrentes. Tudo isso, claro, como era um projeto pessoal, era muito com base no que eu achava. Se tiver mais pessoas envolvidas, uma empresa, um cliente, enfim, veja o que essas pessoas acham, tente conversar com elas para vocês chegarem juntos nesse documento de briefing. Tem material de marca, nesse caso não tinha, preferência por tamanho, tela, fontes, cores, qualquer coisa. Então eu preenchi esse briefing para mim mesma, peguei algumas referências que eu achei interessantes, já trouxe para cá, porque dessa forma você começa a construir algo bem palpável. Além dessa etapa de briefing, ó, também na etapa de descoberta eu fiz aquela questão de desk research. Essa desk research ela foi bem podre, vou ser bem honesta com vocês, porque devido ao prazo do projeto, eu acabei fazendo ela bem corrida, assim, então tive pouco tempo para pesquisar, mas o que eu consegui pesquisar sobre a Amazônia, o que achavam que era a Amazônia, enfim, eu trouxe para cá e só coloquei aqui meio solto, ó. Vem muito na minha cabeça Sebastião Salgado, por exemplo, porque eu já conhecia ele, já sabia que ele fazia um trabalho bem legal na Amazônia, então trouxe um pouco das fotos deles, porque eu achava que era uma referência incrível, né, no mundo do design. A Cláudia Andújar também fez um trabalho bem parecido, bem bacana. Então eu trouxe todas as referências de coisas que eu já sabia, de coisas que eu não sabia, dei uma pesquisada a mais, citações, coisas que eu achei por aí, o que as pessoas estão falando. Então eu tentei trazer várias coisas aqui para minha pesquisa, e essa daqui foi uma desk research bem pequenininha, porque dá para ser muito maior. Mas claro,
O mais importante para mim nesse caso era respeitar o meu prazo. E aqui tem também a questão de entrevistas com o usuário. Então eu fiz a entrevista com várias pessoas, conversei com elas bonitinho, conversei com várias pessoas, fiz a entrevista, para cada uma das pessoas tem aqui a entrevista, quem que eu entrevistei, tem o roteiro. Eu cheguei a gravar essas conversas, o que a pessoa falou, o que ela não falou. Depois de gravar, normalmente eu gosto de ir anotando enquanto a pessoa fala, mas isso funciona para mim. Pode ser que para você não consiga entrevistar a pessoa e anotar ao mesmo tempo, e não tem problema nenhum. Só se certifique de que está gravando a tua chamada. E claro, se você for gravar a chamada com o usuário, converse com a pessoa, fale com ela, eu posso gravar, não posso gravar. Se você não souber como fazer essa entrevista, gente, pelo amor de Deus, tá cheio de material por aí sobre como fazer pesquisas com o usuário em design. Dê uma pesquisada além do que eu tô falando. Tô reforçando isso, mas por favor, pesquisem além, porque o que eu tô falando aqui é só um ladinho. Eu quero que vocês vejam outras pessoas além de mim. Não quero que vocês sejam designers Miami, beleza? Eu quero que vocês sejam designers, cada um de vocês, um designer próprio, com autenticidade, e você só vai desenvolver isso se você começar a olhar muitas referências de muitas coisas muito amplas, muito diferentes, beleza? Que tem a parte de pesquisas com usuários, conversei com cada uma dessas pessoas, e a partir disso foi bem bacana, porque eu comecei a ter alguns insights que eu já não tinha, como por exemplo, citaram a questão de que um dos problemas é a politicagem da Amazônia. Eu comecei a ver uma coisa bem bacana, isso daqui eu vi mais depois quando eu consolidei os dados, mas eu já comecei a reparar que muitas pessoas falavam sentimentos bons e ao mesmo tempo sentimentos ruins, tristeza, esperança. Eu já comecei a ouvir muito a palavra biodiversidade, então eu comecei já meio que a identificar alguns dos pontos da minha pesquisa, embora continuei explorando. Então eu lancei também uma pesquisa quantitativa, tive cerca de 50 pessoas que responderam a minha pesquisa quantitativa, então eu consegui uma base bem bacana. Depois eu peguei aquela pesquisa que eu mandei no Google e eu trouxe para o Notion só para conseguir categorizar tudo. Isso daqui eu fiz na etapa de ideação depois, beleza? Essa questão de categorizar os dados. Mas o bacana aqui, é mostrar que eu soltei essa pesquisa com os meus usuários. Você quer saber o que você perguntou para os seus usuários? Olha só o meu formulário para vocês terem uma noção. Perguntei faixa etária, perguntei profissão, familiaridade com tecnologia, ligação com sustentabilidade, se acreditavam que a Amazônia era importante, se acha que devia preservar. Primeira palavra, isso daqui é uma coisa bacana, porque apesar de ser uma pesquisa quantitativa, quando eu perguntar qual que é a primeira palavra, quando vem na sua cabeça, olha, foram 40, não foram 50, viu? Menti pra vocês, que feio, Maiane. Quando eu pergunto qual que é a primeira palavra, é mais legal do que eu dizer, entre essas palavras, qual que você prefere? Porque eu tô deixando a pessoa digitar. Mesmo que seja quantitativa, nesse caso, a pessoa tá fazendo de forma espontânea, eu não tô induzindo ela a pensar de alguma forma. Aqui, algumas coisas você acha que estão preocupados ou não. Algumas coisas são meio induzidas, porque eu já tinha feito a pesquisa com os usuários qualitativa, então já tinha algumas ideias, algumas coisas que eu achava importante validar, outras não tanto. Os problemas da Amazônia, que eu trouxe muitos também que já tinham surgido nas pesquisas qualitativas, o que você admira na Amazônia, quais ações digitais que as pessoas conhecem, enfim, qual que eu acho que tem potencial. Então eu trouxe várias perguntas mais abertas, algumas aqui, defina a Amazônia em 3 palavras. Essa daqui foi bem bacana, porque eu deixei totalmente aberto para os usuários trazerem o que eles pensam sobre a Amazônia, e é legal que eu vi que muitas coisas se repetiram depois, vocês vão ver depois quando eu faço aquela junção desses dados. Então essa é uma das formas de você fazer essa pesquisa qualitativa. E além disso, ainda nessa etapa de descoberta, eu fiz também aqui, eu comecei uma busca por referências visuais. Vocês vão ver que eu deixei o link aqui para um quadro do Dribbble, né? Que o Dribbble é uma ferramenta para encontrar referências visuais, tem o Behance também, enfim, no Behance eu também cheguei a separar algumas coisas, só não deixei o link aqui, mas eu comecei a separar algumas referências, algumas coisas que eu achava interessantes, enfim. Pode ser que tem muita gente que diga, ai meu Deus, não tem nada a ver você pesquisar referências na etapa de descoberta, enfim. E acho que nesse ponto é importante você começar a entender a forma como você trabalha, o que funciona pro teu processo. Para mim, eu sei que funciona muito bem pro meu processo, começar a ver referências meio cedo. Mesmo que eu não vá utilizar elas, é para mim também uma forma de descoberta de referências visuais. Eu acho legal levar isso em paralelo com as pesquisas, porque funciona para o meu método de trabalho. Não significa que vai funcionar para você e que você tem que fazer exatamente essas coisas que eu fiz aqui, entendeu? Tenta entender o que vai funcionar para o teu projeto. Sei que é difícil no início, mas por favor, testem. Façam muitos projetos, façam muitos testes, vejam o que existe, testem, vejam se funciona para o teu uso. Porque pode ser que algo que funcione para mim aqui não funcione para o teu método e tá tudo bem. E assim
a gente não pode ir embora dessa aula sem o desafio do Alfredinho, né, gente? E o desafio do Alfredinho de hoje, ele é bem similar ao que a gente já fez na aula anterior. Você já deve ter aplicado, a partir do desafio da aula anterior, pelo menos 2 métodos de descoberta, correto? Então agora o teu objetivo nessa aula é continuar a explorar ainda mais, ou seja, você deve aplicar pelo menos mais um, pelo menos 3 então, pelo menos 3 métodos, ferramentas de descoberta para entender o seu projeto, beleza? Quais que você vai aplicar, de que forma você vai aplicar? Já disse, você que vai decidir. Pesquise além do que eu estou falando, o que é cada uma dessas coisas. Veja as listas que eu estou deixando lá no nosso site com mais métodos, mais ferramentas e mais coisas para vocês olharem. E pesquisem além do que eu estou falando, beleza? E se você quer saber como aplicar tudo isso, o que eu faço, como é que eu organizo todas as pesquisas, todos esses métodos, todas essas ferramentas, como é que eu encontro o real problema? Fica comigo, clica nesse card que está aparecendo aí na sua tela, porque na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a fase de definição.